Tiago capítulo 1, versículos 7 a 8. Observamos já em Tiago capítulo 1 que o crente deve esperar provações e tribulações na sua vida. Versículo 2. Elas vêm às vezes de modo inesperado, porém sempre para fins benéficos. Cultivam em nós as virtudes de paciência e maturidade espiritual, capítulo 1, versículos 3 e 4, contanto que mostremos a atitude correta. Caso falte-nos a sabedoria para podermos reagir de forma digna, no meio dessas dificuldades, basta pedirmos a Deus para que uma porção liberal de sabedoria nos seja concedida. Versículo 5. Tiago nos avisa que o pedido deve ser feito com fé, não duvidando. Versículo 6. Porque caso contrário, as nossas orações não serão atendidas. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Servindo-se de uma ilustração, o escritor compara o crente duvidoso a uma onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 6. Uma comparação que certamente não infla o ego desse homem desconfiado. Nos próximos versículos, Tiago amplia esse assunto sobre o indeciso e incitante. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 7. É interessante notar que na versão de João Nelson Darby, não disponível na língua portuguesa completamente ainda, que na tentativa de traduzir a palavra grega, gar, que encontra-se nos melhores textos gregos, o versículo começa com a conjunção explicativa porque. Nem a versão atualizada, nem a corrigida mostram esse pormenor. Incidentalmente, é a segunda ocorrência dessa palavra neste contexto. Assim, Tiago nos fornece duas explicações por que devemos pedir com fé, não duvidando. Primeiramente, no versículo 6, o porquê o crente duvidoso é instável e inseguro como o mar agitado. E segundo, no versículo 7, o porquê que aparece na versão Darby, as orações do vacilante não serão atendidas. Vamos examinar agora algumas palavras deste versículo 7. As palavras não pense. Este verbo, ocorrendo apenas 3 vezes no Novo Testamento, João capítulo 21, versículo 25, cuidado, e Filipenses capítulo 1, versículo 17, julgando, e aqui pode ser traduzido imaginar, supor, julgar, cuidar ou pensar. Sendo imperativo de tempo presente, o quinto neste capítulo até agora, é um mandamento rigoroso para o crente indeciso parar de supor que os pedidos dele serão concedidos por Deus. Não adianta em nada viver num mundo de fantasia, imaginando que Deus atentará às nossas orações enquanto nós não confiamos plenamente nele. Irmãos, além de termos um coração não duvidoso, se nós conhecermos melhor o nosso Deus imutável, poderemos descansar calmamente nele, sabendo que, a seu tempo, respostas para as nossas orações serão dadas. As palavras tal homem, a palavra traduzida homem, aparece 559 vezes no Novo Testamento. Abrange mulheres também, esta palavra específica. Na verdade, é um termo genérico que inclui todas as pessoas sem distinções, de sexo, idade, raça ou nacionalidade. A pessoa em pauta, aqui sem dúvida, é a que anda duvidando ao orar. Por trás do pronome demonstrativo tal, há o tom de desdém e desprezo, pois tal pessoa é pouco estimada por Deus, visto que manifesta tantas dúvidas, incertezas e vacilações. Tal pessoa, se é salva pela graça de Deus, vive num nível baixo de espiritualidade. Ó irmãos, evitemos isso a todo custo.
pois não traz honra a Deus. Henry Alford escreveu: a fé destranca os armazéns divinos, mas a incredulidade cerra as portas deles. Sejamos como o homem em Salmo 112, versículo 7, cujo coração está firme, confiando no Senhor. As palavras "que receberá alguma coisa" não quer dizer que o crente duvidoso não receberá absolutamente nada do Senhor, pois Ele ainda faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Isto é, esse crente indeciso continuará recebendo as bênçãos básicas de vida e alimento, além dos outros benefícios cotidianos. Tiago deseja dizer que as orações feitas por um crente que duvida do poder, da prontidão e da vontade de Deus para abençoar não serão atendidas. Que calamidade espiritual! Assim, seremos empobrecidos espiritualmente se não confiarmos completamente em Deus ao orarmos. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago capítulo 1, versículo 8. Vamos examinar agora também algumas palavras deste versículo. O homem é a tradução da palavra grega aner, não anthropos, como no versículo 7, que normalmente denota o varão em contraste com a mulher, como por exemplo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Todavia aqui neste versículo é melhor tratar este termo como o sinônimo de anthropos, referindo-se a qualquer ser humano, isto é, homem ou mulher. Tiago, sendo um escritor hábil, queria variar os termos usados na sua epístola. Outra palavra, de coração dobre. Estas palavras são a tradução de uma só palavra grega, que ocorre somente mais uma vez no Novo Testamento, em Tiago capítulo 4, versículo 8, ali traduzida de duplo ânimo. Já que não há registro desta palavra nos escritos clássicos antes do ano 50 d.C., é bem possível que Tiago a inventou. Pinta um quadro de uma pessoa de duas personalidades, ou seja, um ser de mente dupla com o personagem de hipocrisia, o Senhor Duas Caras, do livro O Peregrino, escrito por John Bunyan. Essas duas personalidades são diariamente opostas, sendo uma, por exemplo, vontade para Deus, ao passo que a outra dá-se ao mundo. Essa característica na vida de um crente é totalmente indesejável, é muito ruim e leva ao desastre. O Salvador disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Por causa de interesses divididos, tal crente não progredirá espiritualmente, porém ficará paralisado e prejudicado. Não era por nada que Elias implorou para o povo tomar uma decisão fixa, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhes respondeu nada. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O Senhor das igrejas expressou seu desgosto à igreja de Laodiceia ao advertir: porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Irmãos, o Senhor ainda detesta personalidade dupla. Vamos consagrar-nos a nós mesmos integralmente ao Senhor para sermos de coração singelo. Sejamos como os crentes primitivos que, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria
e singeleza de coração. Atos capítulo 2, versículo 46. Uma postura assim facilitaria a nossa vida de oração, porque os pedidos seriam feitos sinceramente e sem segundas intenções. As palavras "é inconstante", o adjetivo inconstante, ocorrendo somente aqui no Novo Testamento, significa não estabelecido, ou seja, instável, mutável ou volúvel. Tal pessoa não é de confiança e não dá para segui-la, pois acabará fazendo voltas e, por conseguinte, perderá tempo precioso, além de ficar frustrado. Seria como um navio sem leme em alto mar, levado sem objetividade pelo vento e correnteza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. As palavras "em todos os seus caminhos" é uma frase comum nas Escrituras. Compare as seguintes citações. Salmo capítulo 91, versículo 11: porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo capítulo 119, versículo 168: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Salmo capítulo 139, versículo 3: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Provérbios capítulo 3, versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Assim, essas expressões interessantes denotam o nosso andar de modo geral, ou seja, é um hebraísmo, uma frase característica da língua hebraica, assim como um gauchismo, por exemplo, que indica conduta habitual. Assim, este homem de vida dúplice não anda bem. Sua instabilidade e inconstância são como um câncer em sua vida diária, afetando tudo quanto ele é e faz. Crentes assim não ajudam muito as igrejas de Deus, antes dão muita preocupação para os anciãos. Irmãos, não sejamos como Rúben, a quem Jacó, seu pai, disse: inconstante como a água, não serás o mais excelente. Gênesis capítulo 49, versículo 4. Antes, obedeçamos aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, sem termos interesses divididos.